Bom dia! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje, deixa eu arrumar aqui. Hoje eu vim sem filtro. Hoje eu vim sem filtro aqui no Instagram. Resolvi entrar assim com a cara lavada, com um batonzinho só, pra gente terminar o processo que nós começamos ontem. Ei, Dai, mandando sol! Bora iluminar essa consciência, meus amores. Bora trazer um novo olhar pro dia de hoje. Bora fazer um movimento profundo. Eu tenho certeza que hoje a gente fecha o processo de ontem. Quem não assistiu ontem não tem problema. O movimento de hoje, para quem fez ontem, ele vai ajudar muito. Mas também, para quem não assistiu, vai ter um impacto. Sim, Mônica, o podcast de ontem falou sobre a sua imagem que fala antes de suas palavras. Por isso que eu resolvi vir sem filtro. Eu falei, chega de usar filtro, né? Porque a gente fica com essa coisa da imperfeição. Então, a partir de hoje, tô aqui sem filtro com vocês, todos os dias. O movimento de hoje, ele fecha um processo que a gente chama de movimento interrompido em direção à mãe, em direção ao pai. Só para contextualizar o que é o movimento interrompido, que é um dos fundamentos da constelação familiar. Bert percebeu que todas as vezes que quando uma criança ou quando nós, né, na nossa primeira infância, mesmo quando bebês, a gente teve uma ausência da mãe. Essa ausência ela pode ter acontecido tanto porque a mãe pode ter sido internada ou nós ficamos na UTI. Então teve, né, essa ruptura com a convivência com a mãe. Ou ainda porque a mãe foi uma mulher, ou o pai também, né, que quando a criança tentava acessar, ela estava sempre indisponível emocionalmente. Porque a gente sabe que a vida não é fácil, né, gente? Todo mundo aqui é adulto, todo mundo tá na vida, todo mundo tem problemas. Quem não tem problemas provavelmente deve ser uma pessoa muito nova, que ainda não enfrentou os desafios da vida, porque em algum momento da vida você vai passar por desafios. E provavelmente seus pais podem ter passado por desafios quando você nasceu, quando você era bebê. Porque é muita responsabilidade quando um filho nasce, muitas coisas mudam. Então aqui a gente vai trabalhar muito esse olhar para essa mãe, para esse pai, que não puderam ou não tiveram condições de dar atenção. Mas antes de fazer o movimento, ontem à noite eu atendi até uma psicóloga, né? Eu atendo muitos terapeutas e muitos psicólogos. Eu atendo com PDS, né? Que é esse Programa de Desenvolvimento Sistêmico. Não só terapeutas e psicólogos que eu atendo, tá? E aí ela tava me trazendo uma questão da família, uma questão com a mãe. Eu esqueci de botar no não perturbe. Vou cair um minutinho só pra botar no não perturbe. Voltei. Só porque eu esqueci de colocar no não perturbe. E aí eu percebo assim o quanto, né, dentro dessa relação, e a gente vai falar em outro cura sistêmica sobre isso, sobre relação com mães narcisistas. Tem muita gente que já se ligou que teve uma mãe narcisista. Teve muita gente que já tomou consciência de que dentro do seu processo da infância, da relação com os pais, ela teve sim uma relação narcisista. Só que a gente também tem que levar em conta que muitas vezes existe um ganho desse filho que se mantém nessa relação, e é sobre isso que a gente vai conversar logo mais em outros curas sistêmicas. Mas hoje a gente vai fechar o processo do movimento interrompido em direção à mãe.
Eu quero saber aqui, quem aqui teve mães que você acredita que não conseguiram dar toda a atenção, que você solicitou atenção, isso na infância. Por mais que hoje você fale assim, não, mas hoje tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu entendo, mas quem aqui teve esse movimento que foi em direção à mãe, mas a mãe por algum motivo estava indisponível? Comenta aí pra mim, que aí eu vou saber se você tá dentro desse processo com a tua mãe. Outra coisa que a gente traz aqui no podcast, ó, na Cura Sistêmica, que eu também tenho um podcast, depois vocês podem assistir lá, que ontem foi bem incrível. Quando eu vou trazendo um ponto, quando eu trago um conhecimento, se estiver fazendo sentido para você, eu peço para você comentar com um sol, com o emoji do sol, porque aí eu sei que tá fazendo sentido e eu vou mais fundo ainda, ok? Para quem é terapeuta, para quem é constelador, a cura sistêmica, ele é praticamente aulinhas de constelação e como você pode conduzir para a solução. E tem mais, dentro da playlist de cura sistêmica, eu vou gravar alguns vídeos que não são lives, que são bem conteúdos para você ir lá no meu YouTube, começar a se inscrever lá no Sabrina Constela do YouTube, que lá terão aulas dentro da playlist Curas Sistêmicas. E ali eu vou trazer dia a dia um conteúdo sobre constelação, um estudo sobre o olhar sistêmico. Combinado? Então vamos lá. Quem teve mãe, quem teve pai, que estavam indisponíveis, ontem a gente fez um primeiro movimento. Quando a gente tem esse sintoma, né? Quando isso acontece, na verdade, dentro da nossa família, que a mãe trabalhava muito, não dava atenção, o pai estava preocupado em pagar as contas, ou um dos dois estavam passando por problemas emocionais, o que acontece? O filho fica com medo de acessar o amor. Quando eu vou em direção à minha mãe, quando eu vou em direção ao meu pai, o que acontece? Eu não tenho eles. Eles não estão disponíveis para mim. E isso gera um comportamento nessa criança que vai para a vida adulta. Eu vou, mas eu não termino o movimento. Tenha ânsia de ir. Presta atenção, prestem muita atenção. Você tem a ânsia e a vontade de ir. Você tem vontade de chegar até a sua mãe e o seu pai. Só que no meio do caminho você também para, porque você tem medo de chegar e não receber o amor. E o que acontece? Para você sobreviver a essa dor de acreditar que não é amada o suficiente, porque eles não estavam disponíveis para você o tempo todo, você cria uma barreira. Então você não vai até o fim, porque você tem medo de se frustrar. Você não finaliza os seus projetos, porque você tem medo de chegar no final dos seus projetos e se frustrar. Porque você tem medo de finalizar, por exemplo, uma aula de piano e você tocar maravilhosamente bem. E como assim? Porque com os meus pais, quando eu fui até o fim, eu não tive o retorno. Ou você tem medo de ir até o fim dentro do que você faz, porque você tem medo de chegar lá e falar assim, nossa, deu tudo errado. O movimento interrompido em direção à mãe e ao pai, se minha mãe fosse homem, eu não estaria aqui. Depois me conta por quê, por favor. E quando a gente vai em direção à mãe, quando a gente vai em direção ao pai, isso acaba sendo não correspondido. Isso gera realmente
um processo extremamente doloroso na criança. Se você começa algo e não termina, se você tá lá e fica procrastinando para continuar e de repente você abandona, se você, dentro dos seus negócios do dinheiro, você poderia estar ganhando muito mais, poderia estar muito melhor, lhe falta tomar coragem para ir em direção ao amor. Lhe falta coragem para ir em direção à mãe, ao pai. Ontem a gente fez um movimento porque muitas vezes tem pessoas aqui que estão muito magoadas. Tem pessoas aqui que falam, quando eu era criança, a relação com a minha mãe era horrível. Agora eu entendo. Gente, esquece por enquanto. Vamos esquecer esse lado do tipo, eu entendo tudo que ela passou. Pelo menos na live de hoje, pelo menos no Cura Sistêmica de hoje. Agora, como adulto, você não tem que entender. Porque eu vou te levar para entender como criança. Porque como adulto, não resolve a tua impressão infantil. Por que muitas pessoas falam, não, mas eu entendo minha mãe, eu entendo tudo que ela passou e ainda continua patinando? Porque não se aprofundou no processo e reviveu a dor daquela criança. Para essa criança ter coragem de mesmo assim fazer um movimento em direção à mãe dentro desse processo. Por isso que aqui no Cura Sistêmica eu vou pedindo para você aos poucos tomando essa consciência. Ninguém toma consciência do dia para a noite. Você pode até saber, você pode até entender, mas o tomar a consciência, incorporar em nossas células, não é tão simples assim. Então, meu convite para você aqui no Cura Sistêmica é que você participe todos os dias para o movimento que eu faço no final. Como ele é um movimento que é a continuação de ontem, eu vou finalizar ele, mas eu vou começar trazendo um pouquinho do que a gente trouxe ontem. Pode ser? Então, se você, quem me conta aí, gente, está fazendo sentido trabalhar o movimento interrompido em direção à mãe, sim ou não? Você acredita que vai te ajudar? Sim ou não? Não me deixa sozinha? Isso. Mande corações, mande sol, comente sol dentro dos comentários. Porque eu preciso me conectar com vocês. Eu preciso me conectar com vocês porque vocês sabem que quando eu começo a fazer um movimento, cada movimento que eu faço vai de encontro com quem está aqui comigo. E se eu sentir a energia de vocês, porque é um campo, quem é constelador sabe que não existe uma mesma solução para todos os problemas iguais. Todo mundo que tem movimento interrompido em direção à mãe vai ter um movimento diferente para mais profundo. Óbvio que aqui eu dou um genérico e às vezes eu coloco alguma coisa específica ali dentro do movimento, porque eu tô conectada com vocês. Eu quero agora que vocês pensem na mãe de vocês. E quando vocês pensarem na mãe de vocês, vocês vão pensar como essa mãe quando você era uma criança. Traga na tua memória, traga na sua lembrança. Como foi essa mãe? Como foi essa infância? Olha para tua criança. Só que agora, antes de você realmente ir para esse portal de cura e olhar para tua criança, eu vou pedir para vocês visualizarem um portal de luz na frente de vocês. Um grande círculo de luz onde você atravessa para o espaço de cura.
Eu gosto de fazer esse movimento porque nos leva simbolicamente, ritualisticamente, para um tempo, para um momento da nossa vida que está registrado em nós, mas que nós colocamos a intenção. Quando você atravessa esse portal, você dá de encontro com a sua criança. Olhe para a tua criança e diga o que você está sentindo. Veja como ela olhou para os pais, veja o que ela sentiu dessa mãe. Veja se ela foi uma criança solitária, veja se ela foi uma criança que foi muito rodeada pelos familiares, muito rodeada e muito cuidada pela mãe, pelo pai. E dentro desse movimento, onde ontem essa criança perdida e você, que foi ao encontro da sua mãe, do seu pai, e que muitas vezes você não teve ali o afeto, a aprovação, o incentivo. A gente vai trazendo de novo ontem o movimento de que existe uma força superior, Deus, e eu trouxe ele na energia da mãe, da deusa, que acolhe você, que cuida de você, que sempre esteve com você. E agora, no colo dessa divindade, dessa mãe, dessa luz de Deus, aquilo que você confia, seja ele Jesus, ou seja Nossa Senhora, ou qualquer energia de acolhimento, que você agora, como criança, deita no colo e percebe que a tua vida inteira você foi cuidado até chegar aqui. Poderia ter sido pior, poderia ter sido um fracasso total, mas você tinha essa energia junto com você. E agora você percebe, olhando para sua mãe, quem a carregava e quem cuidava dela também era essa mesma energia. Essa energia de amor, de luz, essa energia divina dentro da sua crença. E quando você olha para sua mãe, deitada no colo de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora, dessa energia feminina acolhedora que cuida dela, você percebe que vocês duas estão machucadas, que vocês duas sentiram esta ausência, que vocês duas passaram por um processo. E se você tem filhos, você vai fazer o movimento também com o seu filho, mas primeiro você fará o movimento com a sua mãe. A sua mãe sai do colo dessa divindade
seja ela quem for, e vai em direção a você. E essa energia que te sustentou e te ajudou até aqui diz: agora você vai para o colo da sua mãe. Então vocês se encontram no meio do caminho, ainda com toda essa espiritualidade olhando para vocês, esperando por este momento de cura, de integração. E você, pequena, vai pro colo da tua mãe. E ela se senta no chão e você deita no colo dela. E ela começa a alisar os seus cabelos. Te pega no colo. E a tua mãe agora também está sendo curada, porque quando ela olha para você, ela também sente a beleza dessa consciência e dessa cura. Esteja sua mãe viva ou não, esse movimento acontece assim como a gente emana que isso aconteça com ela, com a mãe dela, com todas as mulheres da família. Que todas elas possam deitar no colo de suas mães. Então agora você vai sentindo essa mãe. E vai sentindo a presença dela, a disponibilidade dela. E a alma dela, o que ela mais queria e sempre quis, é poder lhe dar o amor. Por mais que suas palavras saíssem diferentes, e toda essa espiritualidade que está junto, toda essa egrégora que acompanha vocês, também está muito feliz com este momento onde vocês se conectam, onde vocês ficam juntas, onde você recebe o colo dela. E esta é uma realidade que está acontecendo agora. Receba o amor da sua mãe e perceba como é para você receber esse amor. Se você teve esse movimento interrompido em direção ao seu pai, você pode fazer o mesmo movimento com ele. Ele saindo do colo dessa energia, dessa espiritualidade e olhando para você. Olhando firmemente para você. E o movimento com o pai é um pouquinho diferente do movimento com a mãe. O movimento do pai, ele vai pegando nos seus braços. Ele vai pegando nas suas mãos. Vai olhando firmemente para os seus olhos. E o seu pai apenas diz a você: se
se eu não te incentivei, se eu não te apoiei, se eu não te olhei, eu só estava com medo de mim mesmo, das minhas próprias frustrações irem para você. Mas agora você segue a vida. Teu pai lhe vira de costas para ele, coloca a mão nos seus 2 ombros, pega nos seus braços por trás e lhe mostra todo um horizonte, toda uma infinitude de possibilidades. E ele diz a você: vá em direção à vida. E quando você olha e se apropria do ir em direção à vida, existe uma infinidade de ancestrais que se alegram. O teu mentor se alegra, porque assim você vai cumprir aquilo que você foi designado a cumprir. A sua ancestralidade se alegra, porque você está dando um novo direcionamento para essa família. Então você olha para sua mãe, olha para o seu pai, e você coloca na sua frente aquele projeto que você quer muito realizar. Pode ser um projeto de pessoal, pode ser um projeto profissional, pode ser a sua carreira, a sua profissão. E você estufa o peito e sente a força deles e caminha em direção a esse projeto. E agora você pode tomar posse do que realmente é seu. Eu vou dar só um minutinho para você se visualizar como você está agora, realizando seus projetos, estando na vida, e observe como você vai se sentindo. Se você está com a coluna meio capenga, estica, levante esses ombros, porque a tua postura corporal vai também determinar o teu sucesso dentro desse movimento sistêmico. Levante o seu corpo, levante os seus ombros. Você agora tem a força do seu pai e o amor da sua mãe. E isso é real. Receba e vá. E agora, certo, com a convicção interna de que o seu destino pode seguir um caminho melhor, aos poucos você vai voltando para cá. Fazendo uma respiração profunda e voltando aqui. Como que vocês estão? Conseguiram fazer o movimento? Sentiram a força desse pai? Sentiram o amor da sua mãe? Sentiram a alegria dos mentores que acompanham vocês?
como vocês ficam aqui agora, como que vocês estão, meus amores. Muito bom, Edna. Fico feliz, querida. Fico muito feliz. Porque meu intuito aqui é trazer um conhecimento e trazer também um movimento sistêmico. Que ótimo. Ah, Fernanda, saudade, meu amor. A resposta que eu buscava, gratidão. Perfeito. Perfeito, perfeito. Eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz. Porque autoconhecimento, gente, precisa de disciplina. Eu tô aqui todos os dias às 7h40 até umas 8h15. E se você quer tua cura, aqui tá disponível gratuitamente. O Cura Sistêmica é um estudo da filosofia sistêmica aplicada na vida. E a cada dia que você entrar e que você fizer um pequeno movimento que eu trago aqui, depois de trazer todo o conceito sistêmico, o que vai acontecer? Você vai se curando. Se você é leigo em constelação, você vai aprender muito. Se você é um constelador familiar, você vai aprender muito. Porque você vai aprender a fazer movimentos com seu cliente. E é importante a gente se permitir ser cuidada. Não tem problema, amanhã chega na hora. Se vocês falarem pra mim que se a gente começar às 8 é melhor do que 7h40, eu começo às 8, gente. Vocês quem me dizem. Vou fazer uma enquete. Nosso Cura Sistêmica é 7h40. Que tal se a gente começar tipo 10 para as 8? Melhor ou pior? Né? Ótimo, fico muito feliz. A gente vai continuar falando do sucesso amanhã. Só que a gente vai olhar para uma outra parte dentro da visão sistêmica. Essa semana a gente vai falar muito sobre sucesso. Essa semana é a semana do sucesso. E amanhã a gente vai trazer um outro ponto do sucesso. Ótimo. Depois assiste de novo, pega a parte da mãe. 7h40, eu vou continuar 7h40, hein? Então coloquem o despertador, venham. Porque quando vocês assistem inteiro, eu me conecto com vocês e trago as frases que são importantes para vocês. Meus amores, não conheço meu pai. Eu vou falar sobre isso amanhã, porque senão eu vou me estender. Promete que você vai estar aqui às 7h40. Eu vou falar exatamente sobre você não conhece seu pai. Como tomar a força dele. É sobre isso, já que você trouxe, é sobre isso que eu vou falar amanhã. Eu ia falar outra coisa, mas amanhã eu vou me dedicar exatamente também para esse ponto. Exatamente, Eliane, ele tá com ela. Mas a gente tem que ter um olhar ali e fazer um movimento que não é só no processo mental que a gente tem a cura. Amanhã a gente vai fazer movimentos. Ótimo, querida. Então vamos fazer movimentos. Se você é filho adotivo, perfeito. Vamos fazer esse movimento, vamos olhar para isso. E para quem é constelador, vem, porque amanhã a gente vai fazer um movimento para quem é filho adotivo. Olha só que ideia boa. Eu ia para outro caminho, mas amanhã a gente vai por esse. Fechou? Beijo no coração, mas vou pedir um favor para vocês. Meu objetivo para continuar o Cura Sistêmica e trazer todo o corpo de conhecimento do Bert em lives curtas com movimentos que vão ajudar os terapeutas a atuarem também no campo. E para quem é leigo, também se trabalhar. Eu quero aumentar esse número de pessoas aqui. A gente está no nosso 5º dia de cura sistêmica e eu quero muito trazer aqui mais pessoas. Então me ajuda, compartilhe o Cura Sistêmica, fala para os seus amigos terapeutas, fala para os seus amigos que estão com problemas que não são terapeutas, que todos os dias às 7h40 a gente tem o Cura Sistêmica aqui. Vamos colocar 50 pessoas aqui nesse Cura Sistêmica? É a nossa próxima meta. A gente já chegou um dia a 40,
Vamos colocar 50. Vai ficar gravado e depois eu subo pro meu canal do YouTube. E eu tiro aqui do Instagram. Então, meu conselho é que vocês também se inscrevam no meu canal do YouTube e tenha a playlist Cura Sistêmica. Hoje é o 5º dia do Cura Sistêmica. E a gente vai fazer o Cura Sistêmica, se Deus quiser, por 1 ano. Combinado? Porque a mudança não acontece em um dia, uma semana. Acontece no dia a dia, numa mudança de comportamento. Então se organize, a gente tem um encontro todos os dias, 7h40 aqui. Beijo no coração, uma linda terça-feira e a gente se vê amanhã.